Há um esgotamento, sem dúvida, no movimento espírita. Esse é um fato. E eu digo isso assim, lamentando, embora eu não faça parte mais do movimento espírita, embora eu tenha deixado o movimento espírita há alguns anos, eu tenho que dizer que não é uma coisa que me deixa feliz ver o que está acontecendo. Há um esgotamento total do movimento espírita, porque o movimento espírita congelou, cristalizou. O movimento espírita parou no tempo, não é? Contra a própria ideia de Kardec, contra o próprio pensamento de Kardec, de que onde a ciência evoluía, a tecnologia evoluísse e outras situações ocorressem, que o espiritismo desse abertura a isso. Mas o espiritismo ele só realmente se fincou no território brasileiro, né? Apesar de termos alguns centros espíritas pelo mundo afora, são sempre centros que são coordenados por brasileiros ou que tem algum brasileiro fazendo parte da direção da casa, etc. E a gente sabe que o único lugar do mundo onde o espiritismo realmente fez morada é o Brasil. Exatamente porque aqui ele conseguiu, nesse grande território, né, de dimensões continentais, captar esses aspectos do catolicismo já predominante, né, e ficou meio que nessa coisa do catolicismo com algumas mudanças de falas, algumas mudanças de nomes, mas praticamente um movimento catolicizado. É por isso que tem aquelas expressões que as pessoas falam, espiritólogo, essas coisas que esquizotérico, né? Essas coisas que as pessoas falam. E ficou uma coisa meio confusa, né? Ficou uma coisa meio confusa. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que o espiritismo ele passa a contradizer o próprio Kardec e passa no Brasil a seguir Emmanuel. Então, no Brasil, o espiritismo passou a ser emanuelista e não kardecista. Passou a ser um espiritismo onde as principais diretrizes vinham por intermédio de Chico Xavier e através do espírito Emmanuel, né? O espírito Emmanuel tem uma frase até que eu gosto, que eu concordo com ela, né? Que é o bem que nós fazemos é o nosso advogado em toda parte. O bem que tu fazes é teu advogado em toda parte. Essa frase eu gosto e concordo com ela. Mas, tirando isso, o resto eu discordo veementemente de muitos posicionamentos de Emmanuel, do jeito arrogante, prepotente de ser para um mentor espiritual ou para quem se diz um mentor espiritual, mesmo sabendo que mentores espirituais não são perfeitos. Ainda não está como um espírito perfeito, né? Mas, mesmo assim, eu vejo em Emmanuel características ainda que estão muito ligadas ao passado dele, reencarnatório, muito ligado à igreja, como o Padre Manuel da Nóbrega, e tantas encarnações ligadas à igreja, né? E, consequentemente, ele traz isso, ou seja, no fundo, o mentor de Chico Xavier era um padre, que é o Emmanuel, em si um padre. E o próprio Chico Xavier sempre foi católico, de família católica, consequentemente, depois adentrou ao espiritismo por conta da sua mediunidade. Mas é um católico. Chico Xavier foi muito mais católico do que espírita. Bezerra de Menezes foi muito mais católico do que espírita. Divaldo Pereira Franco também. Os grandes nomes do espiritismo têm essa tendência, não é? Evidentemente que nós aqui não somos tolos de dizer que a conexão com Jesus, a conexão com a representação de Jesus como modelo e guia da humanidade e toda o espírito de verdade, aqueles espíritos ali,
estavam imbuídos de bons propósitos, evidentemente. Mas o fato é que houve uma exacerbação no Brasil para que o espiritismo realmente, de fato, ficasse dentro daquela visão religiosa, puramente religiosa, e também cheia de dogmas, cheia de imposições amedrontadoras, igualmente a outras religiões. Então isso foi desgastando o espiritismo. Foi gerando palestrantes que, ao invés de ter a sua própria personalidade e o seu jeito de fazer palestras e etc., passaram a ser imitadores de outros palestrantes, não é? Porque uma coisa é a gente se mirar em alguém, a gente gostar de alguém, todo mundo, quando começa em alguma área, se mira em alguém, tem como uma referência alguém, até aí tudo bem. A gente poderia perceber que alguns palestrantes têm influências de outros, como o Divaldo influenciou muita gente, influenciou tanto que até na postura de voz, na entonação de voz, existem outros palestrantes que têm uma voz muito parecida com a de Divaldo e impostam a voz de maneira muito próxima à de Divaldo, né? Isso ao longo do tempo a gente foi vendo. Também isso acontece, a gente percebe com Haroldo Dutra Dias, né, e outros palestrantes que querem ser a cópia idêntica dele, também no jeito de ser, na fala, etc. Então por aí vai. Então a gente começa a perceber também uma falta de personalidade, de surgirem novos palestrantes ao seu modo. E de surgirem também novos palestrantes com coragem de serem questionadores, de trazerem pontos que os outros não trazem. Eu sinto muita falta de Alamar Regis de Carvalho. Alamar Regis de Carvalho tinha essa coragem, né? E foi um pioneiro na divulgação do espiritismo na TV brasileira, nos meios de comunicação do Brasil. E é pouquíssimo lembrado, para não dizer não lembrado. Não lembrado pelo movimento espírita, desconsiderado pelo movimento espírita, desconsiderado pela FEB, porque era crítico, tecia críticas ao movimento, mesmo sendo espírita, tecia críticas a esse religiosismo, ao catolicismo espírita, e era veementemente crítico e corajoso o bastante também em seus vídeos e nos programas para tecer essas críticas, e passou logicamente a ser descartado, ignorado, como até hoje, né? Você não vê grandes oradores espíritas lembrarem da importância de Alamar Regis de Carvalho para o movimento espírita brasileiro, para a divulgação do espiritismo, né? Que tem também aquela famosa frase de que a divulgação da doutrina é o maior bem que se pode fazer, que é uma frase também atribuída, né, a Emmanuel, né? Essa coisa toda e tal. Enfim, eu sinto falta de André Luiz Peixinho, sim, porque André Luiz Peixinho desencarnou ano passado e era um grande filósofo, um grande pensador. Apesar de sempre estar ligado à Federação Espírita, por sinal foi presidente da Federação Espírita da Bahia, mas tinha uma mente diferente, uma cabeça diferente. Tinha a abertura a todas as questões diferentes, tinha uma cabeça diferente, né? Tinha abertura, não tinha uma visão dogmática das coisas, não. Falava dos livros, falava das psicografias de Chico Xavier, trazia o conteúdo doutrinário, mas numa visão sempre muito aberta, com um viés psicológico, com um viés filosófico que ele sempre trouxe, e também um homem simples, né? Um homem simples no jeito de ser, um homem que não subiu a cabeça ao fato de ser médico, ser filósofo, né? Se não me engano, ele estudou psicologia também, e ser uma referência como presidente de federação, etc. E um homem humilde, um homem simples. Tive a oportunidade de conversar com ele, conhecer ele certa vez. E geralmente os centros espíritas, quando convocam palestrantes para eventos, né? Até isso diminuiu hoje em dia. Mas quando trazem palestrantes de outros estados, bancam a estadia,
a hospedagem dos palestrantes, como eu já fiz, trazendo alguns nomes também, quando eu era presidente do Centro Espírita, né? Neste caso, eu vi que André Luiz Peixinho era daqueles que fazia muito por conta própria. Ele não queria dar muito custos aos presidentes de centros espíritas. Eu vi que no final de uma palestra aqui, uma palestra em Caruaru, ele simplesmente sozinho por conta própria quis ir à rodoviária e da rodoviária pegar um ônibus tranquilamente para ir para o terminal de passageiros do Recife, do TIP, do Terminal Integrado de Passageiros do Recife, ir para o aeroporto e pegar o avião para Salvador. Ele era baiano, né? Ele aceitou e numa boa, inclusive pegou um livro e disse: eu vou aqui lendo o livro. E foi calmo e tranquilo, lendo o livro e sossegadamente, né? E num exemplo assim de humildade, após fazer um grande seminário aqui. Já conheci outros que eu, por exemplo, trouxe, forneci tudo do bom e do melhor para eles: hotel, comida, churrascaria, um dia a mais de hospedagem, de passagem, de avião e de volta. E o cara se achando rei na barriga, né? E falando mal de todo mundo ainda, falando mal de todo mundo, que ninguém prestava no movimento espírita como palestrante, só ele. Então eu já vi muitas coisas. E por ver muitas coisas e os bastidores do movimento espírita, por isso eu também fui perdendo a minha animação, a minha empolgação. Porque quando nós entramos naquele mundo, é um mundo mágico. Foi um primeiro momento de despertar meu. Mas depois a gente começa a ver as questões humanas que estão em todos os lugares. Começa a ver que o Espiritismo nada mais era do que mais uma religião iguais a todas as outras. E tirando algumas exceções de alguns palestrantes como esses que eu citei e outros, que por exemplo eu já trouxe aqui ao canal, Djalma Margolo, Adenauer Novaes, outros, tirando outros assim, Zé Araújo, a maioria ainda é muito bitolada, é muito catolicizada, é muito ainda voltada a pensamentos que eu não concordo. A pensamentos ainda muito religiosos e muito focados na própria ideia da Igreja Católica de pecado, que o Espiritismo não chama de pecado, mas também é uma sempre imposições amedrontadoras, não é? Então, cuidado para não ir para o umbral, cuidado para não sofrer nas trevas e etc. Não pode brincar carnaval, não pode ver a festa junina, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Reunião mediúnica tem que ter tal coisa. É um regramento excessivo, né? E um dogmatismo também. E pensamentos limitantes, crenças limitantes também povoam o movimento espírita de uma maneira muito forte. Inclusive o próprio Chico Xavier, por mais mérito que tenha e tem, ele era uma pessoa extremamente religiosa e católico, e portanto o pensamento dele era limitante. O Chico Xavier tem frases de efeito aqui, estão até hoje na internet, sendo divulgadas, tanto as frases que são postadas às vezes nos posts aí de Facebook, Instagram, como também em vídeos ou no YouTube e tudo. E o Chico, a gente percebe que ele tem pensamentos limitantes, ele tem crenças limitantes, muitas crenças limitantes e uma visão católica de mundo, dentro dos parâmetros da Igreja Católica e não dentro de um espiritismo libertário, de uma visão liberta, de uma espiritualidade transcendente, de uma espiritualidade livre. Por sinal, ele estava sob o domínio do Espírito Emmanuel, que tornou-se um mentor muito severo, austero e exigente ao extremo, né? E inclusive duro, muitas vezes, muito duro com ele, passando até dos limites em alguns momentos, como naquele momento em que ele dá a entender, e não só dá a entender, como diz que o Chico poderia ser tirado do corpo antes do tempo se não seguisse o que estava sendo determinado, ou seja,
haviam determinações que o Chico não tinha escolha. Naquele momento, cadê o livre-arbítrio? Naquele momento ele não teve escolha, ou aceita ou aceita. Se não aceitar, você vai ser tirado do seu corpo, simplesmente isso. Na minha opinião, eu não vejo isso como uma mentoria positiva, como um mentor positivo. Eu vejo como um mentor que está obrigando, não é? E que está trazendo arrogância, petulância, que está inclusive contradizendo tudo o que se espera de um orientador, de um grande mentor, de um espírito bondoso, luminoso, né? De um professor espiritual desencarnado. Então, na minha opinião, é isso. Então, essa visão de Emmanuel é a visão predominante do Espiritismo, porque nos centros espíritas do Brasil, 90% dos centros espíritas do Brasil, os exórdios são com os pensamentos de Emmanuel, com os livros de Emmanuel. Os exórdios sempre, Emmanuel é o campeão dos exórdios. Kardec quase nunca se vê. Emmanuel é o campeão dos exórdios. Às vezes Joana de Ângeles assume esse papel e fica como também os exórdios para Joana de Ângeles, né? A Joana de Ângeles vem a ser o papel feminino do Emmanuel, basicamente, não é? A freira. Um é o padre, a outra é a freira. É a freira, né, que também traz o pensamento católico, também dogmático, apesar de ter uma vertente de uma chamada psicologia espírita, que isso de fato não existe, porque aí teríamos que dividir a psicologia na psicologia budista, na psicologia hinduísta, na psicologia católica, na psicologia... Então isso são denominações que na realidade não existe. O que existe é a psicologia em si, né? A psicologia em si, com algumas vertentes ali normais dentro do lado da ciência, né? Uma psicologia profunda ou analítica, que é a de Carl Gustav Jung, por aí, né? Como temos a psicanálise, e não essa coisa dessa psicologia espírita de Joana de Ângeles, que na realidade, para todo mundo que estuda, percebe que a psicologia de Joana de Ângeles nada mais é do que ela retrata o olhar junguiano da psicologia analítica e da psicologia transpessoal. Então é uma mistura dessas duas. Não há nada de novo na psicologia de Joana de Ângeles. Ela é uma psicologia exaltada só porque se trata da mentora de Divaldo. Portanto, ela é reverenciada e aplaudida, ou seja, pelo nome, né, por ser a grande mentora de Divaldo Pereira Franco e por também ter o seu histórico reencarnatório, que há quem diga que ela foi até a Clara de Assis, né? Por exemplo, ela foi Santa Clara, Clara de Assis. Então, o movimento espírita exauriu. O movimento espírita exauriu. Essa é que é a grande realidade. Eu estou fora do movimento espírita, deixei o movimento espírita oficialmente no início de 2020. Um pouco antes da pandemia, que eu estava adoentado, depois veio a pandemia. Mas, de uma maneira mais efetiva, eu já vinha meio afastado desde 2019. E o que é que eu percebi? Eu percebi que de lá para cá nada mudou. Eu não estou frequentando nenhum centro espírita, nem frequento, não faço parte do movimento. Evidentemente, por eu ter saído e por eu ter um canal hoje no YouTube que eu teço críticas ao movimento espírita, isso já chegou aos ouvidos e às vistas da comunidade espírita aqui de onde eu moro e de todos os locais aqui da região. Por isso eu não sou mais convidado para fazer palestras nos centros espíritas, isso é natural, né? Porque as pessoas já acham que eu sou agora um opositor do espiritismo, e não necessariamente, né? Mas eu teço críticas e digo a minha opinião, faço as minhas reflexões sem papas na língua, né? Mas particularmente não me sinto cheio de prazer ao fazer isso. Não, como trago esse vídeo aqui agora dizendo que o movimento espírita se exauriu. Sim, por quê?
Porque não tem nada, além de não dizer assim, não tem nada de novo, tornou-se algo assim muito monótono, entendeu? Muito monótono e muito cheio de mistificações e muito cheio de animismos. As comunicações mediúnicas ou ditas mediúnicas nunca foram tão mentirosas, nunca foram tão falsas. Basta você ver na internet onde Bezerra de Menezes dá expediente diário em 2 ou 3 canais aí do YouTube, trazendo mensagens todos os dias que dizem a mesma coisa com palavras diferentes, que não trazem nada de inovador, nada de novo, nada de interessante, são apenas os mesmos dizeres, as mesmas frases de efeito, com sinônimos. Um dia fala uma palavra, no outro dia fala outra, que quer dizer a mesma coisa. Supostas psicografias, supostas psicofonias, né? E muitas vezes tomando partido político, né? Espíritos desencarnados tomando partidos políticos e defendendo a direita, defendendo o nazifascismo, né? Um movimento espírita fascista predominante, um movimento espírita à direita e com tendências fortes fascistas. É o movimento espírita brasileiro hoje em dia. Não bastasse ser um movimento extremamente religioso, catolicizado, ele transformou-se também num movimento ligado à política à direita e com grandes tendências fascistas, nazistas, nazifascistas, racistas, discriminatórias para com o pobre, para com os menos endinheirados, né? E sempre foi um movimento de elite, de uma elite econômica, de uma elite social, o espiritismo, né? A maioria das pessoas, dos frequentadores, são pessoas que têm dinheiro, pessoas de elite, mas que não são tão caridosas e bondosas como parecem ser, como aparentam ser, né? Muitas vezes a gente vê nas fotos e vídeos distribuição de campanha do quilo, eles fazem questão de fazer campanha do quilo, e para eles, então, o fora da caridade não há salvação é interpretado ao pé da letra, sem entender o contexto do século XIX. Eles trazem para o momento atual e levam ao pé da letra. Então, eles fazem assim pensando neles mesmos. Como eu vou ficar salvo? Ainda no pensamento salvacionista, né? Então, fora da caridade não há salvação. Vamos fazer cesta básica e vamos entregar sopa. Então, a maioria dos centros espíritas tem trabalho de entregar sopa. Toda semana tem sopa e tem campanha do quilo. Então, aquele cidadão, aquelas pessoas que estão envolvidas na campanha do quilo e na entrega da sopa, elas no fundo acham que já estão salvas, porque fora da caridade não é salvação e é isso. E tem que tirar foto e filmar para mostrar na internet que elas são boas pessoas, que elas têm bom coração. Então vendem a imagem de santidade, de bondade, de falsa santidade e de bondade, expõem pessoas pobres e vulneráveis, expondo a pobreza e a vida particular delas, em nome de um glamour, de uma vaidade institucional das casas espíritas e das vaidades pessoais daqueles que estão participando dessas questões. Porque a campanha do quilo em si é algo muito bom. Não precisa estar tirando muita foto, fazendo muita filmagem. Isso pode ser feito mais discretamente. Como a sopa também, a entrega de mantimentos, de cestas básicas, que muitos centros espíritas fazem entrega de cesta básica, ou seja, eu não estou dizendo que tudo isso é ruim, não é ruim. Claro que é bom a entrega de cestas básicas, claro que é bom a entrega da sopa. Para quem está com fome no frio à noite, a sopinha quente, maravilhoso. Lógico que é bom você fazer a campanha do quilo, arrecadar alimentos para. Nada disso é ruim. O problema é como é feito. O problema é como é feito. A maioria das pessoas que se envolvem nisso, primeiro, se acham santificadas e superiores pelo fato de fazerem isso. Ou seja, se envaidecem por uma suposta humildade. Ou seja, tá vendo como eu sou humilde? Eu botei um colete e participei da campanha do quilo.
mas quer tirar uma foto e mostrar que fez isso. Então a vaidade predomina, né? No olhar psicológico. Ou seja, no fundo, aquela ideia de vá pedir, vá bater na porta do outro e pedir o alimento para se tornar uma pessoa mais sentir a humildade, sentir a necessidade do outro. No fundo, isso é dominado pela vaidade de passar um dia de humildade ou um dia de pobreza, uma manhã de necessidade, né? Então esse um dia de pobreza vira um motivo para se envaidecer mais ainda por ter passado um dia batendo na porta da casa dos outros pedindo comida. Então é desvirtuado a coisa, não é? Porque você já quer para participar, você vai, faz isso, ok, vai ser um exercício de paciência, de humildade, você vai levar a porta na cara, vai ser às vezes maltratado, corre o risco do cachorro pegar você, essas coisas mesmo. Mas se é para se humildar, né? Se é para se colocar numa posição de humildade, não precisa estar sendo fotografando, fazendo questão de dizer que participou da equipe da campanha do quilo, porque a partir do momento que você faz isso e você divulga aos quatro cantos que você fez campanha do quilo, no fundo, você quer se envaidecer por dizer que é humilde. Até por vender a imagem de humildade, no fundo, você está demonstrando vaidade. Essa que é a grande realidade. Então é importante pensar sobre essas coisas. Assim como a campanha da sopa também. Entrega a sopa, você tem que mostrar que está fazendo o caldeirão, mostrar que toda semana você entrega, que faz isso, que faz aquilo. Isso, no fundo, é para se envaidecer e é para vender a imagem de bom, homem bom, mulher do bem, pessoas santificadas, iluminadas. E por isso mesmo é ao pé da letra ou fora da caridade e não a salvação. Por quê? Porque para muitos a caridade se resume nisso: entrega da sopa, entrega de mantimentos, campanha do quilo. E o conceito de caridade é muito amplo, é muito vasto, né? Não adianta você participar de todas essas campanhas, tirar foto, te fazer vídeo, publicar, se envaidecer e depois, quando alguém precisar de você em off, sem câmera, sem fotografia, precisar de você para uma palavra fraterna, para uma escuta fraterna, para um conselho, para uma orientação, você virar as costas, você não dá atenção, você não ser uma pessoa receptiva, não é? No dia a dia, nas necessidades realmente das pessoas quando procuram um dirigente de uma casa espírita, quando procuram os coordenadores dos grupos, quando confia em você um segredo, uma palavra, quando pede uma orientação, um conselho, como isso ocorre muito. E eu sei porque eu vivenciei tudo isso. Então, as pessoas veem nos dirigentes espíritas pessoas iluminadas, santificadas, ou pelo menos pessoas que têm uma clareza, que têm uma sabedoria maior para dar uma orientação, para dar um esclarecimento, né? E procuram essas pessoas como orientadores, como facilitadores, como pessoas que vão ter uma clareza, uma lucidez maior, uma sabedoria maior. E nem sempre tem, nem sempre tem. Essa é que é a grande realidade. E o movimento, então, além de tudo isso, virou um movimento de muitas mistificações, falsas comunicações mediúnicas e muitas pessoas se achando a última bolacha do pacote porque se acham grandes médiuns, super médiuns, né? Tem os super médiuns do movimento espírita também, que se acham a última bolacha do pacote e eles muitas vezes uma mediunidade mal construída, mal trabalhada, mal fundamentada desde o princípio, que a maioria das casas espíritas não tem um estudo realmente qualificado de mediunidade. A maioria das casas espíritas não tem um preparo qualificado, um estudo qualificado. Muitas vezes até os orientadores já são preconceituosos, já têm um pensamento engessado, retrógrado,
que o cara tem que fazer 5 anos do ESD, 4, 5 anos do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, né? Quando os melhores e maiores médiuns do mundo nunca fizeram isso, tá? Então alguns são muito engessados, cristalizados em pensamentos antigos, em conceitos antigos, em visões distorcidas, dogmáticas, de que não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, etc. Num purismo espírita, que não se pode misturar com isso, com aquilo outro, tal, criando uma barreira, criando um sectarismo muito grande, um purismo espírita, que isso hoje em dia não há como. A sociedade está aí livre, a internet está aí, e muitos, a grande maioria dos que frequentam as casas espíritas, estão de olho na Umbanda, estão de olho em um monte de coisa, querem receber um caboclo, um preto velho, querem ficar descalço, querem sentir outras experiências, querem dançar mediunicamente, querem sentir a cabocla Jurema, querem sentir um preto velho, querem sentir os espíritos assim também, mais ligados à terra, ao mato, não é? Querem sentir a presença maravilhosa desses espíritos. Mas ainda há um preconceito muito grande. E há pessoas que juram que recebem um monte dessas entidades e não recebem nenhuma. É tudo fruto da cabeça da pessoa, da imaginação da pessoa. Isso não é a minoria, não. Infelizmente é a maioria. Inclusive tem dirigentes espíritas e pessoas que são coordenadores de grupos mediúnicos desses que, em tese, se dizem grandes médiuns que recebem do todo tipo de espírito o tempo todo na cabeça delas. Mas é tudo criação mental, é tudo imaginação, é tudo animismo. É tudo animismo que elas atribuem como se fosse espírito A, B, C, D ou F. E, na realidade, só são comunicações anímicas, 90% de animismo, ou 100% mesmo, às vezes, de animismo, mas que elas atribuem que toda reunião recebe A, B, C ou D ou F. Ou seja, nesse meio espírita há muita confusão nessa parte da mediunidade. Eu digo isso porque conheço de dentro, estudei, participei, me especializei em questões mediúnicas. Então, hoje em dia, eu tenho um faro muito alto, muito grande, de saber onde tem verdade e onde tem mentira. Onde só tem fantasia e onde tem verdade. Onde tem verdade, essa verdade é impactante e mostra-se logo de cara. Onde tem só mentira, vai ter muita conversa, muito blá blá blá, muita teoria, muito vai para lá e vem para cá, mas na hora H não tem nada. E esses espíritos ou supostos espíritos não dizem absolutamente nada de interessante, nada de novo, nem nada que seja eficaz ou nada que seja com lógica. Então a gente percebe muitas mistificações, muitas fascinações, que tudo isso está no livro dos médiuns, que é muito pouco ou quase nada estudado por aqueles que se dizem médiuns ostensivos e frequentam as casas espíritas. Então, o livro dos médiuns é esquecido, não é estudado, e as pessoas se acham grandes médiuns, super médiuns mulheres, super médiuns homens, e cada um vai imaginar seus personagens ali nas reuniões mediúnicas, e aí a reunião mediúnica vai se tornar aquilo que um padre parapsicólogo disse uma vez, que é uma dramaturgia coletiva do inconsciente excitado. Nada mais do que isso. Apenas uma dramaturgia coletiva do inconsciente excitado. É um grande teatro onde todos estão ali fingindo personagens, fingindo incorporações, fingindo presenças espirituais que não estão ali. Que não estão. Mas que todos acreditam e todos se deixam levar por aquilo, ou seja, grupos mediúnicos totalmente dominados por fascinações, mistificações e comunicações anímicas. Infelizmente, eu diria que 90%, e olha que eu estou sendo generoso, 90% dos grupos mediúnicos espíritas, das casas espíritas hoje são assim. São mistificados, fascinados ou apenas
comunicações puramente anímicas, ou seja, de espíritos mesmo, quase não existe. Poucos lugares têm um trabalho mais sério e profundo com a mediunidade. A mediunidade ficou totalmente, vamos dizer assim, desrespeitada, desequilibrada e descredibilizada. Essa que é a grande realidade. Tudo isso que eu estou falando, muita gente sabe que é verdade, está lá dentro, mas fecha os ouvidos para ouvir, né? Então é isso. Eu queria trazer nesse vídeo isso, uma reflexão crítica, respeitosa, porque eu já fui espírita, porque eu já disse aqui que, inclusive, mediunicamente aprendi muito, já errei mediunicamente, já aprendi muita coisa, não é? E já vi muitos erros grotescos de muita gente, e de muita gente que se dizia muito especial no quesito mediunidade. Então, hoje em dia eu tenho uma gama de experiência grande e sei como funciona. E esse terreno da mediunidade é um terreno que precisa se ter um cuidado. Até mesmo com aquelas pessoas que a gente vai receber, que vai cuidar, que vai orientar. Muitas vezes tem espíritos ali que estão perturbando ela, que vêm nos atacar. Que conhece a gente, vem nos perturbar, vem nos atacar. Se a gente for atender uma pessoa, ele se revolta, vem para cima da gente. E pega a gente em algum momento. É uma série de questões que existem. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, hoje em dia, a maioria das questões da mediunidade dentro do espiritismo brasileiro são falsas comunicações. São comunicações meramente anímicas ou fruto de mistificações, alucinações e fascinações. 90% é mentirosa. Seja de onde for e o médium que seja. Ok? Não existe médium infalível. Não existe médium super-homem, nem médium Mulher Maravilha. É importante dizer isso. Tá? E o movimento, por isso que eu digo aqui nesse vídeo, o movimento está esgotado. Ele se esgotou, ele se exauriu. Ele não tem nada mais a dizer e não tem nada mais a mostrar. Pode ser que o iniciante, quem esteja entrando agora no movimento, lá se encante, goste, se sinta bem, ok. Como tem gente das antigas que não quer dar o braço a torcer, mas no fundo sabe de tudo isso que eu estou falando aqui. E tem outros que continuam, mesmo sendo das antigas, continuam com pensamentos cristalizados, engessados, religiosos ao extremo e não dão o braço a torcer. E na teimosia não aceitam opiniões contrárias e divergentes. Inclusive, eles conseguem limar, desprezar, ignorar todos os ex-espíritas, todos aqueles que não são mais do movimento espírita, são tolhidos, são ignorados e são esquecidos. E não são convidados mais, por exemplo, nem para dar uma palestra no centro espírita. Porque, por exemplo, se eu fosse convidado para dar uma palestra no centro espírita, eu iria. Por quê? Porque eu sei separar as coisas. Apesar de fazer muitas críticas e ter muitas críticas e ponderações aí, eu saberia ir ao local que me chamasse, respeitosamente, fazer uma palestra em que eu não fosse ofensivo para com aqueles que lá estão, em que eu não fosse deselegante para com aqueles que lá estão. Eu saberia educadamente, com educação e com moderação, fazer uma palestra em que eu não deixasse de dizer o que eu penso, mas ao mesmo tempo não fosse deselegante para com eles lá. Mas o movimento é fechado e eles só aceitam quem for espírita, quem se disser espírita de carteirinha. A partir do momento que você sai, deixa o movimento, então você já é visto como inimigo, já é visto como opositor. E mais do que isso, é sempre taxado de obsediado, perturbado, entre outras calúnias que se dizem, porque eles querem sempre inventar
alguma causa, algum motivo que calunia, alguma coisa inverídica para dizer por que a pessoa deixou o movimento espírita. É sempre assim. Com todos é sempre assim. Sempre é atribuindo obsessões, perturbações e fatos, muitas vezes caluniosos e inverídicos, de quem não sabe o que está falando, de quem não sabe o que está dizendo, e está dizendo por ouvir dizer, por ouvir falar ou por maldade. Pois é. Então, um movimento em que só tem um padre e uma freira dominando no plano espiritual não poderia ser diferente. Pensamentos engessados na opinião do padre e da freira, Emmanuel e Joana de Ângeles, na representação dos médiuns Chico e Divaldo. É um movimento que vai o tempo todo se voltar para esse lado do padre, do pensamento do padre Emmanuel e da freira Joana de Ângeles. Pois é, digo isso com todo respeito, ok? Para aqueles que também não sabem diferenciar alhos de bugalhos e que não sabem entender uma opinião e uma reflexão. É isso. E até tenho respeito a Bezerra de Menezes. Quando eu digo que todo dia ele está num canal diferente, a crítica não é a Bezerra, a crítica é aos canais que dizem que estão recebendo mensagens de Bezerra de Menezes. É bom que deixe claro isso aqui. Eu assisti o filme de Bezerra de Menezes, inclusive pelo grande ator Carlos Vereza, né? E tenho respeito ao espírito de Bezerra de Menezes. Recentemente soube até que tem uma equipe de Bezerra de Menezes que também me ajuda espiritualmente, medicinamente, através da medicina. Eu agradeço a uma equipe espírita ligada a Bezerra de Menezes que me auxilia. Eu até agradeço, soube disso também, que já me ajudaram. Então eu agradeço a Falange, agradeço a Dr. Bezerra de Menezes. Não tenho nada, minha crítica não é diretamente a nome nenhum, mas eu falo o que eu penso. E quando eu digo que quase todo dia tem um Bezerra de Menezes nos canais aí, a crítica não é a Bezerra, a crítica é aos canais que transmitem mensagens dizendo, atribuindo a Bezerra, que não são dele. Essa aqui é a grande realidade, tá? Também aproveito para mandar um abraço aqui, por exemplo, à figura do Padre Pio. Para quem não conhece o Padre Pio, é um grande trabalhador da espiritualidade, é um homem que teve uma vida totalmente dedicada lá dentro do catolicismo. Então eu não tenho problema, assim, eu teço minhas críticas e dou minhas opiniões, mas eu sei separar bem as coisas, entendeu? Só basta você ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Como o Dr. Frederico von Stein está ali, eu tenho amigos desencarnados de todas as correntes também. Eu tenho amigos desencarnados, uns que são católicos, continuam nessa vertente, outros que são espíritas, que comungam de pensamento A, B, C ou D. Meus amigos espirituais e muitos que já me ajudaram e me ajudam são de diversas correntes. E muitos deles ainda hoje desencarnados pensam e seguem determinadas correntes. E aceito a ajuda de todos eles e agradeço a ajuda de todos eles. É importante dizer isso também. Ok? Deixa o like, por favor. Se inscreve no canal. Agora uma coisa é certa, o movimento espírita brasileiro, que pode-se dizer o movimento espírita, porque só existe no Brasil mesmo esse movimento, ele se exauriu. É um movimento que pode-se dizer que acabou, porque é o mais do mesmo, o tempo todo é o mais do mesmo. Não se tem nada de novo, e além de não ter nada de novo, é um movimento engessado, cristalizado, cheio de preconceitos, de castas sociais, tá? E um movimento cheio de pensamentos fechados, que tornou-se mais uma religião dogmática, infelizmente. Deixa o like, inscreve-se no canal aí, ajuda o canal. Aqui é um lugar para você pensar, você ter criticidade, ter o direito à sua reflexão, pensar fora da caixa, realmente, e ser um livre pensador.